Eu sempre acreditei que a confiança era a base de qualquer casamento. Por isso, quando meu esposo me olhava nos olhos e dizia onde estava, eu nunca sentia necessidade de conferir. Durante 10 anos de relacionamento, construímos uma vida juntos. Tivemos dificuldades, superamos crises financeiras, mudamos de cidade e enfrentamos momentos que colocariam qualquer casal à prova. Eu acreditava que, independentemente dos problemas, existia uma coisa que jamais aconteceria entre nós: a mentira. Foi exatamente por isso que a verdade me atingiu de forma tão devastadora. Tudo começou em uma sexta-feira aparentemente comum. Meu esposo me disse que precisaria viajar para uma cidade próxima para participar de uma reunião importante de trabalho que se estenderia até a manhã seguinte. Não achei estranho. O emprego dele exigia deslocamentos ocasionais, e aquela não seria a primeira vez que passaria uma noite fora. Ajudei a arrumar algumas coisas, desejei boa viagem e continuei minha rotina normalmente. Naquela noite, enquanto assistia a televisão sozinha, senti uma estranha sensação de inquietação. Não era exatamente desconfiança. Era apenas um sentimento difícil de explicar. Talvez fosse porque ele parecia mais nervoso do que o normal antes de sair. Talvez fosse porque evitou contato visual em alguns momentos. Ou talvez fosse apenas minha imaginação. Tentei ignorar aquilo. Afinal, nunca tive motivos concretos para duvidar dele. Por volta das 10 da noite, recebi uma mensagem dele dizendo que havia chegado ao hotel e que estava cansado. Desejou boa noite e disse que conversaria comigo no dia seguinte. Respondi normalmente e fui dormir. No entanto, o que eu não sabia era que, naquele exato momento, uma sequência de acontecimentos já estava prestes a mudar completamente minha vida. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui encontrar uma amiga para tomar café. Conversávamos sobre assuntos comuns quando ela ficou estranhamente séria ao olhar para o celular. Perguntei o que havia acontecido. Inicialmente, ela tentou mudar de assunto. Mas, depois de alguns segundos, perguntou algo que fez meu coração acelerar. Ela queria saber se meu esposo realmente estava viajando. Confusa, respondi que sim. Então ela me mostrou algo que jamais esquecerei. Uma fotografia publicada na noite anterior por uma pessoa que eu não conhecia. Na imagem aparecia um restaurante localizado na nossa própria cidade. Entre várias pessoas ao fundo, era possível ver claramente meu esposo. Depois daquela conversa confusa por telefone, algo dentro de mim mudou. Durante anos, sempre dei ao meu esposo o benefício da dúvida. Sempre procurei explicações antes de tirar conclusões. Mas pela primeira vez, senti que ele não estava apenas escondendo um detalhe. Estava escondendo uma história inteira. Quando finalmente chegou em casa naquela noite, tentei manter a calma. Queria ouvir sua versão olhando diretamente em seus olhos. Assim que entrou pela porta, percebi que parecia tenso. Mais do que isso, parecia preparado. Como alguém que passou horas ensaiando respostas para perguntas que sabia que seriam feitas. Sentei-me à mesa da cozinha e mostrei a fotografia que minha amiga havia encontrado. Durante alguns segundos, ele ficou em silêncio. Então começou a explicar que a viagem havia sido cancelada de última hora. Segundo ele, decidiu encontrar alguns colegas para jantar antes de voltar para casa. Quando perguntei por que não me contou isso, respondeu que não queria me preocupar. A justificativa parecia estranha. Quanto mais ele falava, mais perguntas surgiam. Se a viagem havia sido cancelada, por que me enviou uma mensagem dizendo que estava em um hotel? Por que afirmou ter chegado ao destino? Por que inventou detalhes sobre uma reunião que aparentemente nunca existiu? Ele começou a se contradizer. Mudava pequenas partes da história a cada nova pergunta. E cada contradição fazia crescer dentro de mim uma sensação que eu tentava evitar. A sensação de que estava sendo enganada. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Por fora, tudo parecia igual. Continuávamos dividindo a mesma casa, fazendo refeições juntos e mantendo conversas superficiais. Mas por dentro, eu estava observando tudo. Pequenos comportamentos que antes passavam despercebidos começaram a chamar minha atenção. O celular sempre virado para baixo. As mensagens respondidas rapidamente e escondidas logo em seguida. Os momentos em que ele saía do cômodo para atender ligações. Quanto mais eu observava, mais difícil se tornava ignorar os sinais. Mesmo assim, eu ainda não tinha nenhuma prova concreta de algo maior. Apenas dúvidas. E dúvidas por si só não eram suficientes para destruir um casamento. Uma semana depois, aconteceu algo inesperado. Eu estava organizando alguns documentos em casa quando encontrei um recibo esquecido dentro de uma das jaquetas dele. Inicialmente não dei importância, mas ao olhar a data impressa no papel, senti meu coração acelerar. O recibo era exatamente da noite em que ele supostamente estava viajando. E não era de um hotel. Era de uma pousada localizada em um bairro afastado da cidade. Fiquei vários minutos olhando para aquele papel. Talvez existisse uma explicação inocente. Talvez fosse um erro. Talvez não tivesse relação alguma com ele. Mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. Naquela noite não falei nada. Guardei a informação para mim. Precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Alguns dias depois, uma nova peça daquele quebra-cabeça apareceu. Enquanto navegava pelas redes sociais, vi uma publicação marcada na localização da mesma pousada que aparecia no recibo. Entre várias fotografias do local, uma imagem chamou minha atenção. Ao fundo, parcialmente desfocado, havia um homem muito parecido com meu esposo. Não era possível ter certeza absoluta, mas também não era possível ignorar. Pela primeira vez, senti medo da resposta que tanto procurava, porque começava a perceber que talvez eu não estivesse diante de uma simples mentira. Talvez estivesse diante de uma vida paralela que desconhecia completamente. E o que eu descobriria nos dias seguintes me mostraria que aquela noite não foi um acontecimento isolado. Foi apenas o começo de uma verdade que estava escondida havia muito mais tempo do que eu imaginava. Depois de encontrar o recibo da pousada e a fotografia publicada na mesma localização, percebi que já não estava procurando respostas por curiosidade. Eu precisava descobrir a verdade para preservar minha própria sanidade.
Durante dias, tentei convencer a mim mesma de que tudo poderia ser explicado. Afinal, 10 anos de casamento não desaparecem facilmente. Existe uma parte de nós que luta para proteger aquilo em que acreditamos, mesmo quando as evidências começam a apontar em outra direção. Porém, quanto mais eu observava, mais difícil se tornava ignorar os sinais. Meu esposo continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Fazia perguntas sobre meu dia, comentava notícias e falava sobre planos para o futuro. Mas existia uma distância nova entre nós. Uma distância construída por algo que ele sabia e eu ainda não conhecia completamente. Certo dia, enquanto tomávamos café da manhã, o celular dele vibrou sobre a mesa. Foi apenas um segundo. Ele pegou o aparelho imediatamente rápido demais. Mas antes disso, consegui ver parte da notificação na tela. Não era o nome de alguém que eu conhecia. Era apenas uma inicial acompanhada de um coração. Naquele instante, senti um aperto no peito. Não falei nada. Apenas observei. Ele percebeu meu olhar e rapidamente guardou o celular no bolso. Pela primeira vez em todos aqueles anos, tive a sensação de estar sentada diante de um estranho. Na semana seguinte, ele voltou a mencionar uma suposta reunião de trabalho fora da cidade. Dessa vez, porém, algo parecia diferente. Estava excessivamente preocupado em justificar cada detalhe da viagem antes mesmo que eu perguntasse. Horários, locais, nomes de pessoas. Era como se estivesse construindo uma narrativa completa antes de partir. E isso despertou ainda mais minhas suspeitas. Quando saiu naquela manhã, tomei uma decisão que nunca imaginei tomar. Não porque tivesse orgulho dela, mas porque sentia que estava ficando sem alternativas. Horas depois, liguei para o escritório onde ele trabalhava. Fingi precisar confirmar uma informação relacionada a um compromisso profissional. A resposta que recebi fez meu coração parar por um instante. Segundo a atendente, não existia nenhuma viagem programada para ele naquele dia. Nem reunião externa, nem evento corporativo. Nada. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Pela primeira vez, tive certeza de que estava sendo enganada. O problema era que ainda não sabia a extensão da mentira. Naquela noite, enquanto ele supostamente estava fora da cidade, uma mensagem inesperada apareceu no meu celular. Era de um número desconhecido. Inicialmente pensei que fosse engano. Mas ao abrir a conversa, encontrei apenas uma frase: "Você merece saber a verdade." Meu coração acelerou imediatamente. Alguns segundos depois, chegaram 2 fotografias. Quando abri a primeira, senti o mundo girar ao meu redor. A imagem mostrava meu esposo entrando na mesma pousada que aparecia no recibo encontrado semanas antes. A segunda fotografia foi ainda mais difícil de olhar. Ele não estava sozinho. Havia outra pessoa ao seu lado. As imagens não mostravam nada explícito, mas a proximidade entre eles deixava claro que não se tratava de um simples encontro casual. Fiquei imóvel por vários minutos. Não conseguia pensar. Não conseguia chorar. Não conseguia sequer respirar normalmente. Então uma nova mensagem apareceu na tela. A pessoa dizia que não queria destruir meu casamento, mas também não conseguia continuar assistindo a situação em silêncio. Segundo ela, aquela não tinha sido a primeira vez, nem a segunda. Aqueles encontros aconteciam havia meses. Enquanto lia aquelas palavras, senti uma mistura devastadora de tristeza, raiva e incredulidade. Durante todo aquele tempo, eu procurei explicações inocentes. Procurei justificativas. Procurei motivos para acreditar. Agora, pela primeira vez, começava a encarar uma realidade que nunca imaginei viver. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Porque quando finalmente descobri quem enviou aquelas mensagens anônimas, percebi que a pessoa conhecia detalhes sobre meu casamento que ninguém deveria conhecer. E foi nesse momento que entendi que a verdade era ainda mais profunda e muito mais dolorosa do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Depois de receber aquelas mensagens anônimas, passei a noite inteira sem dormir. As fotografias continuavam aparecendo na minha mente sempre que fechava os olhos. Durante dias eu havia tentado encontrar explicações alternativas para o comportamento do meu esposo. Agora, pela primeira vez, estava diante de algo concreto. Ainda assim, uma pergunta não saía da minha cabeça. Quem estava me enviando aquelas informações? E como essa pessoa sabia tantos detalhes sobre a minha vida? Na manhã seguinte, decidi responder a mensagem. Perguntei diretamente quem estava falando. Durante horas, não obtive resposta. Apenas no final da tarde o celular vibrou novamente. A pessoa disse que não podia revelar sua identidade naquele momento, mas garantiu que não estava mentindo. Acrescentou que existiam outras coisas que eu precisava saber. Meu coração acelerou. Nos dias seguintes, novas mensagens chegaram. Não eram ameaças nem acusações. Eram informações. Datas, locais, horários. Quanto mais eu comparava aqueles detalhes com acontecimentos do passado, mais percebia que tudo fazia sentido. As supostas viagens de trabalho, as reuniões inesperadas, os compromissos que surgiam de última hora. Situações que antes pareciam normais agora formavam um padrão impossível de ignorar. O mais doloroso era perceber quantas vezes eu havia confiado sem questionar. Certa noite recebi outra mensagem. Desta vez, a pessoa me enviou algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Era uma captura de tela de uma conversa. Nela, meu esposo mencionava detalhes sobre nossa rotina, sobre minha personalidade e até sobre conversas que tínhamos dentro de casa. Ao ler aquelas palavras, senti um aperto profundo no peito. Não era apenas a mentira que machucava. Era a sensação de exposição. A sensação de que aspectos íntimos da nossa vida estavam sendo compartilhados com alguém de quem eu nem sequer conhecia o rosto. Naquele momento, percebi que a crise não era apenas sobre confiança. Era sobre respeito. E eu começava a questionar se ainda existia respeito dentro do nosso casamento. Alguns dias depois, finalmente descobri quem estava enviando as mensagens. Para minha surpresa, não era alguém próximo de mim. Também não era um amigo em comum. A pessoa revelou ser alguém que havia presenciado parte da situação e decidiu entrar em contato porque acreditava que eu tinha o direito de conhecer a verdade.
Segundo ela, passou muito tempo hesitando antes de me procurar. Não queria se envolver na vida de outras pessoas. Mas chegou a um ponto em que permanecer em silêncio parecia pior do que falar. Embora eu nunca tenha conseguido confirmar todos os detalhes daquela história, uma coisa ficou clara. Os encontros não eram fruto de um único erro impulsivo. Existia um padrão de mentiras que se repetia havia meses. Quando finalmente aceitei essa realidade, algo dentro de mim mudou. Durante semanas eu havia concentrado toda a minha energia tentando descobrir o que estava acontecendo. Agora, pela primeira vez, comecei a me perguntar algo diferente. O que eu faria com a verdade? A resposta não veio imediatamente. 10 anos de casamento não desaparecem em uma única decisão. Existiam memórias, compromissos, planos e uma vida construída em conjunto. Mas também existia a dor. E, acima de tudo, existia a necessidade de recuperar minha dignidade. Enquanto refletia sobre tudo isso, meu esposo continuava sem imaginar o quanto eu já sabia. Observá-lo agir normalmente se tornou cada vez mais difícil. Cada conversa casual carregava um peso diferente. Cada explicação parecia ensaiada. E cada novo dia aumentava a certeza de que aquela situação não poderia continuar por muito mais tempo. Então chegou a noite em que tudo mudou. Naquela noite, ele voltou para casa acreditando que seria apenas mais uma conversa comum entre marido e mulher. O que ele não sabia era que eu havia tomado uma decisão. Pela primeira vez desde o início daquela história, eu não queria mais respostas. Eu já tinha respostas suficientes. O que eu precisava agora era ouvir a verdade saindo da boca dele. E a conversa que tivemos naquela noite revelaria não apenas a dimensão das mentiras, mas também uma reviravolta que nenhum de nós estava preparado para enfrentar. Naquela noite, quando meu esposo chegou em casa, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Talvez tenha sido meu silêncio. Talvez tenha sido a forma como eu o observava. Ou talvez, no fundo, ele já soubesse que as mentiras haviam chegado ao limite. Durante anos compartilhamos aquela mesma sala, aquela mesma mesa e aquela mesma rotina. Mas naquele momento parecia que duas pessoas completamente estranhas estavam sentadas frente a frente. Eu não queria mais adivinhações. Não queria mais justificativas confusas nem histórias mal explicadas. Queria apenas a verdade. Esperei que ele se sentasse e coloquei sobre a mesa tudo o que havia reunido nas últimas semanas. As fotografias, o recibo da pousada, as mensagens, as datas, os registros das supostas viagens de trabalho que nunca aconteceram. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi o rosto dele perder completamente a cor. Ele permaneceu imóvel por vários segundos. Não tentou negar imediatamente. Não tentou mudar de assunto. Apenas ficou olhando para aqueles papéis como alguém que finalmente percebeu que não existia mais saída. O silêncio que se formou foi um dos mais longos da minha vida. Então perguntei algo simples. Há quanto tempo você está mentindo para mim? Durante alguns segundos, achei que ele continuaria em silêncio. Mas finalmente abaixou a cabeça e respondeu. Não foi uma resposta completa. Não foi uma explicação detalhada. Foi apenas uma admissão. Admitiu que havia mentido sobre várias viagens. Admitiu que inventou compromissos profissionais. Admitiu que escondeu encontros que sabia que eu jamais aprovaria. Ouvir aquilo foi doloroso. Durante semanas eu procurei provas porque precisava de confirmação. Mas existe uma diferença enorme entre suspeitar de algo e ouvir a pessoa confessar. Naquele instante, todas as dúvidas desapareceram. Restou apenas a realidade. Porém, a conversa tomou um rumo que eu não esperava. Quando perguntei por que ele começou a falar sobre coisas que nunca havia mencionado antes. Falou sobre insatisfações que guardou durante anos. Falou sobre erros que ambos cometemos dentro do relacionamento. Falou sobre sentimentos que preferiu esconder em vez de discutir. Enquanto ouvia, percebi algo importante. Nenhuma daquelas questões justificava as mentiras. Nenhuma delas justificava as escolhas que fez, mas ajudavam a explicar como chegamos até aquele ponto. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos tendo uma conversa completamente honesta. Uma conversa que deveria ter acontecido anos antes. Então veio a revelação que mais me surpreendeu. Ele disse que durante muito tempo, acreditou que estava procurando felicidade em outro lugar. Acreditou que mudar de cenário resolveria seus problemas. Acreditou que uma vida diferente traria respostas para inquietações que carregava dentro de si. Mas, segundo ele, cada nova mentira apenas aumentava o vazio que sentia. Quanto mais tentava fugir dos problemas, mais preso ficava a eles. Enquanto falava, parecia alguém exausto. Não exausto por ter sido descoberto, mas por sustentar uma versão da realidade que desmoronava diante dos próprios olhos. Mesmo assim, havia algo que eu ainda precisava saber. Perguntei se tudo aquilo já havia acabado ou se continuava acontecendo. A resposta demorou alguns segundos. Segundos que pareceram horas. Finalmente, ele disse que precisava ser totalmente sincero dali em diante. E foi então que revelou algo que mudou completamente o rumo daquela conversa. Segundo ele, a situação já não era exatamente como eu imaginava. Nos meses anteriores, acontecimentos inesperados o haviam obrigado a confrontar todas as escolhas que fez. E essas consequências acabaram transformando sua vida de uma maneira que nem ele próprio previa. Quando ouvi aquilo, percebi que ainda existia uma parte da história que eu desconhecia. Uma parte que explicava por que ele parecia tão diferente naquela noite. E a verdade que ele revelou em seguida mudaria não apenas o futuro do nosso casamento, mas também a forma como eu enxergava tudo o que havia acontecido desde o início. Quando meu esposo disse que precisava ser completamente sincero dali em diante, senti que estava prestes a ouvir algo que mudaria definitivamente o rumo da nossa história. Durante semanas procurei respostas.
Durante meses, talvez anos, procurei entender mudanças de comportamento que nunca fizeram sentido para mim. Agora, finalmente, a verdade parecia estar surgindo sem máscaras. Ele permaneceu alguns segundos em silêncio antes de continuar. Então revelou que nos últimos meses, as consequências das próprias escolhas começaram a aparecer de maneiras que jamais imaginou. Segundo ele, a vida que parecia tão atraente à distância não era nada parecida com a fantasia que construiu na própria mente. As mentiras exigiam novas mentiras. O medo de ser descoberto o acompanhava todos os dias. A culpa transformava momentos simples em situações insuportáveis. E pouco a pouco, ele percebeu que estava destruindo não apenas o casamento, mas também a própria paz. Enquanto falava, não tentou justificar o que fez. Não tentou se apresentar como vítima. Apenas reconheceu que tomou decisões erradas repetidamente e que cada escolha o afastou mais da pessoa que queria ser. Pela primeira vez desde o início daquela crise, ouvi responsabilidade verdadeira em suas palavras. Mas isso não apagava a dor. Não apagava as noites em que duvidei de mim mesma. Não apagava a sensação de ter sido enganada por alguém em quem confiei durante tantos anos. Então ele revelou a última parte da história. Disse que algumas semanas antes daquela conversa, percebeu que havia chegado ao limite. Não porque foi descoberto, mas porque já não conseguia conviver com a vida dupla que criou. Segundo ele, foi nesse momento que decidiu encerrar definitivamente aquela situação e começar a enfrentar as consequências das próprias escolhas. Confesso que não sabia exatamente como me sentir ao ouvir aquilo. Parte de mim ficou aliviada. Outra parte sentiu raiva por perceber que aquela decisão não havia sido tomada antes. Durante muito tempo, esperei que ele escolhesse a honestidade. Agora que finalmente a escolhia, o estrago já estava feito. Ficamos horas conversando naquela noite. Pela primeira vez em anos, sem esconder sentimentos. Sem versões editadas da realidade. Sem respostas ensaiadas. Apenas duas pessoas encarando a verdade. E foi justamente nesse momento que compreendi algo importante. O maior dano causado pelas mentiras não era apenas a quebra da confiança. Era o tempo perdido. O tempo em que poderíamos ter enfrentado problemas juntos, mas que foi desperdiçado sustentando ilusões. Quando a madrugada chegou, tomei uma decisão. Uma decisão que pensei durante semanas, mesmo antes de possuir todas as respostas. Eu precisava me escolher. Precisava reconstruir a relação mais importante da minha vida, a relação comigo mesma. Expliquei que o perdão e a confiança não eram a mesma coisa. Eu podia compreender erros humanos. Podia aceitar que pessoas falham. Mas reconstruir a confiança exigiria algo que nenhum de nós podia prometer naquela noite. Exigiria tempo. Muito tempo. Nos meses seguintes, cada um precisou enfrentar suas próprias consequências. Eu investi na minha recuperação emocional. Voltei a fazer coisas que havia abandonado, me aproximei de pessoas queridas e redescobri sonhos que estavam esquecidos. Aos poucos, percebi algo transformador. Minha felicidade não dependia mais de respostas, explicações ou decisões de outra pessoa. Dependia apenas de mim. Foi então que entendi a maior reviravolta de toda aquela história. Durante muito tempo, achei que o capítulo mais importante seria descobrir a mentira. Mas não foi. O capítulo mais importante foi descobrir minha própria força depois dela. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a dor daquela noite em que percebi que meu esposo havia mentido para mim. Vejo também o início de uma transformação. Aprendi que confiança é preciosa. Aprendi que amor sem honestidade não consegue sobreviver por muito tempo. E acima de tudo, aprendi que ninguém deve permanecer em uma situação que destrói sua paz por medo de recomeçar. Às vezes, a maior superação não está em salvar um relacionamento. Está em salvar a si mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A mentira que quase destruiu minha vida acabou me ensinando a verdade mais importante de todas. Eu era muito mais forte do que imaginava. E pela primeira vez em muitos anos, essa força foi suficiente para me levar em direção a um futuro construído sobre algo que nenhuma mentira poderia tirar de mim, minha própria dignidade.